Oi, gente, bom dia. Nós vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo sobre divisão. E hoje com situações que envolvem divisão. A primeira situação, o texto está trazendo que Gabriela quer distribuir 30 lápis de cor em 5 caixas. Então, o primeiro termo que nós podemos observar que se trata de uma divisão é o termo de distribuir. Sempre que falar em distribuir, em dividir, em compartilhar, se refere à divisão. E aí, vai dando continuidade à situação problema, que fala: em todas as caixas, ela deve colocar a mesma quantidade de lápis. Quantos lápis Gabriela deve colocar em cada caixa? Para resolver essa situação, podemos colocar os lápis um a um nas caixas. E observe. Então, a forma que o texto traz essa ilustração foi uma forma mais demorada. Como foi que ele fez? Ele desenhou os 30 lápis e depois foi colocando um a um dentro de cada caixa. E percebeu que ao terminar de guardar os lápis, haviam 6 lápis em cada caixa. Logo, Gabriela deve colocar 6 lápis em cada caixa. Então, essa é uma forma mais demorada de se fazer. Tia Feliciana, qual seria uma outra forma de se realizar? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer em cima do texto mesmo, ó. 30 dividido por quantas caixas? Por 5. E aí, depois, seria interessante em se fazer a tabuada de 5, para ver qual é o resultado que dá, que eu multiplico por 5, que dá exatamente igual a 30 ou menor do que 30. Então, o primeiro passo da divisão que a gente precisa entender é, primeira coisa que nós olhamos, o primeiro número, ele é maior do que o que está dentro do Lzinho? Não, tia, ele não é maior. O 3 é menor do que o 5. Então, eu não vou pegar o 3, eu vou pegar o 30, eu vou pegar os dois números. Pronto, pegando os dois números, eu vou fazer 30. Vou colocar aqui nesse daqui que é melhor. 30 dividido 30 dividido por 5. E aí, eu vou fazer a tabuada. Vamos lá fazer a tabuada? Vamos lá. Aí, para ficar mais fácil, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 6 é igual a 30. Tia, eu achei o número que eu multiplico por 5, que dá igual a 30. Excelente. Qual é esse número que você multiplica por 6, que dá exatamente igual a 30? Ah, tia, é o número 6. Eu multiplicando o 6 vezes 5 dá exatamente igual a 30. Excelente. Então, agora a gente vai continuar a multiplicação. Então, vamos lá. Eu já sei, então, que 30 dividido por 5, o número que eu multiplico por 5, que dá exatamente igual a 30, é o 6. Então, 6 vezes 5 é igual a 30. 30, 0 menos 0, 0, 3 menos 3, nada. Não sobrou nada. Então, 6 lápis em cada caixa vai ficar exatamente esse resultado. 6 lápis em cada, nas 5 caixas, certo? 6 lápis em cada caixa. Então, esse é o outro raciocínio que nós podemos utilizar. Na segunda situação, diz assim, ó, para um campeonato de vôlei foram inscritos 42 jogadores. Como cada equipe de vôlei formará 6 jogadores, quantas equipes poderão ser formadas para esse campeonato? E aí ele vai dizendo, né, ó, para responder essa pergunta, podemos descobrir quantas vezes a quantidade 6 cabe em 42, ou seja, podemos efetuar a divisão, 42 dividido por 6. E aí é exatamente o que o livro traz, o texto traz. E aí ele fala aqui, ó, vejam só, o 4 é menor do que o 6, então eu não posso dividir só pelo 4. Ele pegou o 42.
Pegando o 42, ele encontrou na tabuada de multiplicação o número que eu multiplico por 6, que dá exatamente igual a 42. Não pode dar maior, tem que dar igual ou menor, ou mais perto de 42. E aqui, ele achou o número 7, ó. 7 vezes 6 dá 42. Então, 42 menos 42 dá igual a 7. Tá aqui o resultado. Então, 42 dividido por 6 é igual a 7. Vai dar 7 equipes. Então, essa foi a resolução dessa situação problema. Existe uma terceira situação problema que diz assim: em uma caixa cabem exatamente 10 livros. Um empacotador tem 52 livros para colocar as caixas como esta. Quantas caixas ficaram completas? Ficaram livros fora da caixa completa? Quantos? Provavelmente iria ficar, porque ele já perguntou quantos livros iriam ficar fora da caixa, né? E aí ele fez exatamente, ó, 52 dividido por 10. O 5 é menor do que o 10, então se pega o 52 dividido por 10. Qual é o número que eu multiplico por 10 que dá igual ou menor, mais perto de 52? Ele achou aqui, ó, 5 vezes 10 dá 50. Então, 5 vezes 10, 50. 52 menos 50, sobrou 2, certo? E aqui ele vai explicar, ó, quando o resto de uma divisão é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata, como ocorreu na primeira e segunda situação. Na terceira situação, o resto é igual a 2. Nesse caso, como o resto é diferente de 0, dizemos que ela não é exata. Então, a situação 1 e 2, o resto deu 0. E na situação 3, deu o resto 2, que está aqui, o resto 2. Essa divisão, ela não é exata. Na atividade aqui, vocês irão fazer a divisão. Vamos lá na dica. Para fazer a divisão, faz a multiplicação do 2, faz a multiplicação do 5, faz a multiplicação do 8, do 3, do 6 e do 9. Então, é interessante que vocês já tenham o hábito de sempre treinar a multiplicação fazendo para que a gente possa descobrir o resultado. Por exemplo, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá igual ou mais perto de 16? Vamos lá. 2 vezes 1. Tia, 2 vezes 1 é igual a 2. Está longe. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. Ainda está longe, né, do 16. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 5 é igual a 10. Olha que está se aproximando. 2 vezes 6 é igual a 12. 2 vezes 7 é igual a 14. 2 vezes 8 é igual a 16. Achei, tio, o número que eu multiplico. O número que eu multiplico por 2 que dá exatamente igual a 16. Vejam só, eu multiplico o número que eu multiplico por 2, que dá igual a 16, que é o 8, ó. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, eu vou colocar 16 dividido por 2 é 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, 0, 0. É uma conta exata. E o resultado é 8. E assim, vocês irão fazer nas demais. Minha dica é, façam a tabuadazinha da multiplicação e depois vocês vão olhando o resultado mais próximo ou igual e não pode ser maior, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Um beijo, Deus abençoe vocês.